Abram comigo, queridos, em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Queridos, nos últimos dias eu tenho pensado algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Queridos, nós precisamos, como filhos de Deus, definir o que é sucesso. Eu e você, como filhos de Deus, como aquelas pessoas que pertencem ao reino de Deus, nós precisamos definir o que é sucesso, queridos. Por quê? Porque nesse mundo competitivo que a gente vive, queridos, num mundo cheio de metas, onde a maioria das pessoas quebram princípios e valores para alcançar os seus objetivos, onde a busca pela felicidade, a estabilidade, o sucesso está acima de todas as coisas, nós precisamos definir o que é sucesso. Onde se vende uma vida sem dor, sem sofrimento, onde se compra uma vida sem dor e sem sofrimento. Você já viu aquele lance assim? Eu sou professor de educação física. Você já viu aquele lance assim? Compre um gel redutor que você vai perder medidas. Já viu isso? Compre um atalho para você não precisar sofrer e você atingir o seu objetivo. Você já viu isso? Compre um gel redutor, daí você passa o gel redutor e de uma forma mágica ele metaboliza a gordura localizada, ele quebra as moléculas. Eu não sei para onde vai essas moléculas, eu não sei como eles funcionam assim, mas esse gel redutor vai fazer as moléculas de gordura do seu corpo quebrarem, serem metabolizadas e você vai emagrecer sem dor e sem sofrimento. Você já viu isso? Vende ou não vende? Vende, queridos. Por quê? Porque todo mundo está em busca de atalhos. Nós não queremos sofrer, queridos. Nós queremos as coisas da forma mais rápida possível, sem ter sofrimento, sem ter sacrifício, sem as coisas acontecerem. E a gente quer que aconteça assim. E isso se vende, queridos. Isso se vende, uma vida sem entrega. Muitas vezes esses pensamentos, essa filosofia, essa mentalidade, ela entra na igreja. A ponto de a gente achar que nós vamos entrar na igreja, receber a Jesus, nós vamos crescer em Deus sem sofrimento. Que nós vamos crescer em Deus colocando a Bíblia na debaixo do teu travesseiro e os versículos eles vão vir por osmose para dentro de nós assim. Que não é necessária a leitura bíblica diária. Por quê? Porque vem por osmose. E a gente compra essa ideia e muitas vezes essa ideia entra na igreja, essa filosofia entra na igreja. Por quê? Porque isso se compra, queridos. É um bom produto para venda. Gel redutor de medidas vende muito, queridos. Só que infelizmente não funciona. Pastor, então como que eu perco medidas, queridos? Não tem outro jeito. Diminuir a entrada de calorias e atividade física. Só que isso nos faz sofrer. Isso nos leva a uma mudança radical de vida, queridos. E é isso que eu quero conversar um pouquinho com você hoje. E o tema da minha mensagem é: você vai sofrer. Você vai sofrer. Vamos ler Isaías 53, do capítulo 1 ao 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Nós vamos ler Isaías completo, queridos. Isaías, queridos, é a mensagem do servo sofredor. Jesus se apresentando, ou Isaías apresentando Jesus como servo sofredor. Vamos lá, Isaías 53, capítulo 1 ao 13. Acompanha comigo. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem
o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das nossas transgressões. Designaram-lhe a sepultura com o ímpio, mas com os ricos esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, o Senhor agradou em esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá os despojos, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Amém, queridos? Esse aqui, queridos, é o relato do servo sofredor. Esse é um relato de uma faceta de Jesus. Esse servo sofredor de Isaías, queridos, é o nosso Senhor Jesus. E o fim das nossas vidas, queridos, é ser como Jesus. O fim das nossas vidas, queridos, o trabalho do Espírito Santo em nós é o quê? É moldar o caráter de Jesus em nós, é sermos como Jesus. Jesus é o servo sofredor, é uma das suas facetas. E eu e você, assim como ele sofreu, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer, queridos, porque faz parte do trabalho de Deus, do propósito de Deus nas nossas vidas. Faz parte do trato de Deus em nós, queridos. E eu quero continuar o raciocínio, queridos, que nós estávamos na semana retrasada, queridos, que nós falamos um pouquinho sobre a trajetória de Pedro. E eu quero pegar um trecho da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, que ele cita em Isaías 53. E eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso, queridos. Amém? E eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 ao 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 ao 25. Pedro, ele usa esse texto de Isaías, ele complementa um pensamento dele, queridos, e ele fecha um pensamento em cima disso, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 ao 25. A palavra de Deus fala assim: Vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustiças. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis?
Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometendo pecado, nem da sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eras como ovelhas desgarradas, mas agora, tendo voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém, queridos? No versículo 18, queridos, Pedro, ele entrega um princípio que tem poder para mudar a sociedade. No versículo 18, queridos, Pedro, ele entrega um princípio que tem poder para mudar a sociedade. É o que eu chamo de evangelho de segunda-feira. O que Pedro fala? Devemos, vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente aos bons, mas também aos maus. Devemos, queridos, nos sujeitar com temor aos senhores. E quem são os senhores? São os patrões. E isso se chama evangelho de segunda-feira. Se sujeitem aos senhores, aos seus patrões. Na segunda-feira, queridos, quando você for trabalhar, se sujeite ao seu patrão. Isso é evangelho de segunda-feira, queridos. Aonde o crente, ele não é um atribulado no seu trabalho, mas ele é um pacificador, onde ele se sujeita. Você consegue me entender? E isso tem o poder, queridos, de mudar uma sociedade. Queridos, a minha experiência profissional sempre foi de coordenação e gestão. Eu sempre trabalhei como coordenador ou gestor. Quando eu entrei nas academias, eu fui proprietário de uma academia durante 3 anos, depois por 3 anos e meio coordenei uma academia em Curitiba, e por outros 3 anos e meio eu coordenei uma academia em Paranavaí. A função do coordenador, queridos, é ficar entre o patrão e o empregado. E eu fazia essa função, queridos. Eu ouvia do meu chefe e eu cuidava dos funcionários. E eu ficava bem no meio. Queridos, existem coisas em uma empresa que os dois lados estão certos. E como se resolve um assunto desse? Quando você olha, queridos, e você entende que você é um cristão, você é um crente, você é um filho de Deus, você começa a se sujeitar, queridos. E por incrível que pareça, o pior problema, a pior situação que eu tive na academia para resolver era com crente. Infelizmente. A ponto de eu estar sentado conversando com um crente e ele me xingar, querido, falar palavrão. E eu olhar para ele e falar: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sujeitai-vos não só aos bons, mas também aos maus. Nós precisamos entender e praticar o evangelho, queridos. É isso a orientação de Pedro. Esse princípio, queridos, pode mudar uma sociedade. Devemos nos sujeitar com temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Isso é evangelho de segunda-feira, queridos. Isso é viver o evangelho. E nós precisamos compreender isso. E Pedro continua ali no versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustiça. Porque é coisa agradável. A palavra agradável ali, queridos, é charis, é graça. Sabe quando em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia fala assim: pela graça sois salvos mediante a fé? Lembra desse versículo? Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra graça ali, queridos, é charis. É a mesma palavra usada para agradável aqui.
E a palavra charis, queridos, graça, ela tem uma definição legal. A Strong, ela coloca como? Da bondade misericordiosa pela qual Deus executa a sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, quando fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e despertar-se ao exercício das virtudes cristãs. É uma das definições para charis. Outra definição é condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Essa é uma definição de graça. Quando a Bíblia fala é agradável a Deus, é charis, é graça diante de Deus, queridos. É isso que significa graça. Quando por causa da consciência para com Deus, sofremos injustiças. Isso é graça diante de Deus. Quando por causa da tua consciência para com Deus, queridos, você sofre injustiça. Por causa da sua consciência para com Deus, você não busca justiça própria. Isso é graça diante de Deus. Isso é graça diante de Deus. Pedro, ele define dois tipos de sofrimento aqui. O sofrimento por causa do pecado e o sofrimento por fazer a vontade de Deus. O sofrimento pelo pecado, queridos, não vai gerar fruto em Deus nenhum. Ele até fala, se você for esbofeteado e se você sofrer porque você está pecando, isso não gera frutos diante de Deus. Agora, se por causa da tua consciência para com Deus, você sofre injustiças, você sofre, isso é graça diante de Deus. Está me entendendo? Consegue me entender? E aqui nós precisamos entrar em um assunto, queridos. Deus, ele nos ama, sim ou não? Sim. O amor de Deus é incondicional sobre a sua vida, sim ou não? Sim. Deus, ele te ama, querido. O amor dele é incondicional. Nada pode te separar do amor de Deus. Nós não precisamos nos esforçar, queridos, para receber o amor de Deus. Só que existe um ponto importante aqui, queridos. Você pode viver a sua vida agradando a Deus ou não. Deus, ele te ama, queridos. Mas você pode viver uma vida que agrada a Deus ou você pode viver uma vida que não agrada a Deus. E esse que é um ponto importante. E nós precisamos buscar essa vida que agrada a Deus. Agradar a Deus, esse é o nosso foco. Nós não nos esforçamos para que Deus nos ame, mas nós nos esforçamos para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus. Pastor, parece a mesma coisa. Não, não é, querido. Se você tentar buscar o amor de Deus através dos seus esforços, você não vai encontrar. Porque o amor de Deus você encontra através da graça de Deus. E quando você está cheio desse amor, queridos, você começa a viver uma vida para agradar a Deus. Mesmo sofrendo injustiça, mesmo sofrendo diante de perseguições, você busca agradar a Deus. Não fazemos as coisas para ser amado por Deus, queridos, mas fazemos as coisas para agradar a Deus. Sofremos agravos e padecemos injustiças por causa da nossa consciência para com Deus, e no fim agradá-lo. Amém? Você consegue me entender? Nós precisamos trabalhar isso. E Pedro continua, versículo 20. Por quê? Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofrer, isso é agradável diante de Deus. Mais uma vez, queridos, a palavra agradável ali, ela é charis, graça. Podemos sofrer pelo pecado, que não gera glória diante de Deus, ou podemos ser afligidos e sofrer, e isso é agradável diante de Deus. Isso é graça diante de Deus. Queridos, preste atenção aqui em mim. Glorificamos a Deus quando sofremos, queridos. Muitas vezes a gente acha que glorificar a Deus é quando uma pessoa é curada. É também, queridos. Quando o poder de Deus age através da sua vida, então nós estamos glorificando a Deus. Mas podemos glorificar a Deus através dos dons? Podemos, queridos. Só que o dom é irrevogável. Às vezes a pessoa não está agradando a Deus e fluindo nos dons. Só que
nós também glorificamos a Deus no nosso sofrimento. Nós glorificamos a Deus no nosso sofrimento. Olha o que João, capítulo 17, versículo 4 fala. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Eu te glorifiquei na terra. Isso, palavras do Senhor Jesus. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus glorificou a Deus na terra quando? Quando ele consumou a obra que ele foi designado para fazer. E quando Jesus gritou, está consumado? Na cruz. Na cruz, Jesus glorifica a Deus, queridos. Na cruz, Jesus estava glorificando o nome de Deus. Quando ele grita, está consumado, eu consumi, eu terminei a obra que eu fui designado para fazer. No maior sofrimento da vida de Jesus, ele estava glorificando a Deus. Ele estava glorificando a Deus. Ainda existe uma cruz, queridos. Ainda existe uma vida de entrega e de renúncia. Ainda existe uma cruz. Para isso fomos chamados. Olha, versículo 21. Porque para isto sois chamados. Chamados para quê, queridos? Para sofrer injúrias e sofrimentos. Porque para isso sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Somos chamados, queridos, para seguir o exemplo de Jesus. Assim como ele padeceu por nós, nós padecemos por ele. Padecemos injustiça, padecemos injúrias, padecemos perseguições, padecemos julgamentos, padecemos a morte da nossa reputação. Queridos, Jesus foi injuriado, foi perseguido, sofreu na cruz. E qual que é o chamado dele para as nossas vidas? Para seguir o seu exemplo. Não pague o mal com o bem. Pedro continua, versículo 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui em mim. Olho por olho, querido, e dente por dente é da lei de Moisés. Ah, pastor, falou mal de mim, eu falo mal dele. Olho por olho e dente por dente é a lei de Moisés. Nós vivemos hoje, queridos, o perdão e a graça. Esse é o nosso estilo de vida, o perdão e a graça de Deus. O olho por olho e o dente por dente, queridos, é da lei de Moisés. Nós não pagamos mal com mal. Olha que interessante. Quando Jesus padecia, ele não ameaçava. Quando padecemos, queridos, nós não ameaçamos. Nós não ameaçamos pessoas, nós não afugentamos pessoas, nós não buscamos vingança. Jesus, quando ia padecendo, queridos, ele não ficava ameaçando. Ah, vocês vão ver, eu vou pegar um anjo grande lá e vou sentar a borracha em vocês. Jesus não fazia isso, queridos. Jesus, ele tinha o poder de mudar aquela situação. Tanto é que quando Pedro tira a espada, corta a orelha do sumo sacerdote, o que Jesus fala? Pedro, para com isso, você não sabe, se eu quisesse, eu poderia trazer uma legião de anjos e eu destruiria com tudo. Jesus, ele tinha poder para mudar aquela circunstância, queridos, mas mesmo com poder, ele se entregou, ele não ameaçou, queridos. E muitas vezes, quando nos encurralam, quando nos atacam, quando te chamam de herege, quando falam que você, começam a te acusar, qual que é a nossa reação natural? Começar a ameaçar. Mas a reação de Cristo em nós é o quê? É se entregar. Nós não, enquanto nós somos injuriados, nós não ameaçamos. Ah não, ele vai ver, na próxima curva eu pego ele. Queridos, isso não é de Deus, queridos. Ah não, meu marido fez aquilo, eu vou pegar aquele miserável. A hora que ele pisar na bola, eu maceto ele.
Imagine se Jesus fizesse isso, queridos, com nós. Todas as vezes que a gente pisasse na bola, Jesus aparecesse: agora eu vou pegar você, eu sou maior que você, sou mais poderoso que você, e eu vou destruir você. Não é evangelho, queridos. Nós temos um exemplo para seguir. Nós pagamos o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 17, preste atenção aqui. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Todos são, todos, até a tua sogra. Minha sogra não está aqui hoje, posso falar. Até a sogra. Perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, não dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não retribuímos mal por mal, queridos. Retribuímos mal com o bem. Nos esforçamos, queridos. Nos esforçamos para fazer o bem perante todos os homens. Nos esforçamos para fazer o bem perante todos os homens. Por que Paulo fala esforçai-vos? Por que Paulo fala para a gente se esforçar? Porque não é algo natural. Não é algo que acontece no automático. Não é algo que vai acontecer assim: eu vou querer ter paz com todo mundo, eu vou ser legal com todo mundo. Não é algo que acontece natural. Nós precisamos nos esforçar. E daí não tem aquele creme redutor, não tem uma pílula que você toma. Você precisa se esforçar, queridos. Quando falam mal de você, você abençoa, você bendiz. Quando começam a te injuriar, você não ameaça. E isso é gerado através de esforço. Nós parece que tiramos essa parte do evangelho e achamos que tudo vem de forma natural, assim, não precisa de esforço nenhum, mas precisa de esforço, queridos. Nós precisamos nos esforçar, queridos. Para quê? Nós precisamos nos esforçar, queridos, para manter o bem perante todos os homens. E quando a Bíblia fala perante todos os homens, é todos os homens. E você sabe que as dificuldades de relacionamento acontecem. Aonde nós estamos, nós precisamos fazer gestão de relacionamentos, queridos. E relacionamentos humanos nunca foram fáceis. E nós precisamos nos esforçar para manter essa paz. Se esforçar para manter isso, queridos. Não pagar mal com mal. Isso se chama evangelho. E olha que interessante. Nós nos entregamos àquele que julga justamente. A revelação de Pedro e de Paulo é a mesma. A revelação de Pedro e de Paulo é a mesma, queridos. Em Romanos 12, 19, que a gente leu, preste atenção, olha o que a palavra de Deus fala. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. 1 Pedro 2, 23, que nós lemos também, o finalzinho fala assim: mas entregava-se aquele que julga justamente. Jesus, quando estava na cruz sendo injuriado, ele se entregava a quem julga justamente. E o que Paulo está falando? Não vos vingueis, mas deixe a vingança para Deus. É a mesma revelação, a mesma linha de raciocínio, o mesmo pensamento, queridos. Quando nós tomamos posição, queridos, sabe quando falam mal de você no teu trabalho? Já aconteceu sim ou não? Sim? Já aconteceu com você alguém te injuriar, alguém te provocar? Quando você toma posição de vingança, Deus tira a mão. Você quer resolver? Resolva você então, eu saio. Faça com as tuas forças. Agora, quando nós nos entregamos, queridos, falamos: Deus, eu entrego isso diante do Senhor. Não vou ficar me justificando, não vou ficar querendo me explicar. Eu estou entregando, eu entrego diante de Deus. Deus põe a mão naquilo ali. Não se justifique. Se falam mal de você, se estão tentando te derrubar, se estão te fazendo mal, não fique. Se entregue a quem julga justamente. E quem julga justamente? O nosso Senhor. Se entregue a Ele, queridos.
Querido, se nós como igreja ficássemos respondendo todas as vezes que nos chamam de herege, dessas coisas, eu ia ficar a vida inteira tentando explicar para os outros qual que é a nossa linha teológica. Ia ficar perdendo tempo. Deixa para lá. Consegue me entender? Morra para a sua reputação. Perdemos muito tempo, queridos, tentando salvar a nossa reputação. Perdemos muito tempo tentando salvar a nossa reputação, e nós precisamos morrer para a nossa reputação. Quando somos meninos, nós pensamos assim: ninguém fala mal de mim. Você já pensou assim? E se falar, eu dou um soco na cara. Quando a gente era adolescente, era assim, queridos. Se alguém de outra vila falasse mal de nós reuníamos e saía no soco. Ia brigar, arrumava encrenca. Quando nós somos meninos, queridos, nós ficamos falando: ninguém fala mal de mim. Quando amadurecemos, queridos, entendemos que isso é inevitável. As pessoas vão falar, queridos. Isso é inevitável. Principalmente no ministério, ou em qualquer posição de liderança, queridos, ou em qualquer empreendimento, qualquer coisa que você for fazer, as pessoas vão falar mal. Na área ministerial, queridos, você que entra no ministério, você começa a cuidar de grupo familiar, você entra na... Queridos, as pessoas vão falar mal. As pessoas vão falar mal, as pessoas vão falar mal. E nós precisamos morrer para a nossa reputação, mas nós sempre queremos nos justificar. A pessoa falou mal de você, você quer ir lá, falar que você é legal, você quer se justificar, você quer dar suas explicações, você quer dizer que você é uma pessoa agradável, você fica tentando salvar a sua reputação. E nós precisamos morrer para a nossa reputação. Queridos, vão falar mal e vão nos perseguir. Olha o que Mateus, capítulo 10, versículo 24 ao 26 fala. Isso são palavras do Senhor Jesus. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Nem oculto que venha a ser conhecido. Não estamos acima de Jesus, queridos. Se chamaram Jesus de Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus estava expulsando demônios. Chegaram para ele e falaram: você expulsa demônio pelo poder de Beelzebul, você é filho do diabo. É isso que falaram para Jesus. Se falaram isso para ele, quanto mais para nós, queridos. O que vão falar de nós? Bitolado, vocês têm problema mental, todas essas coisas vão falar. Aquele que crê na Bíblia é doente. Vão falar, queridos. Não podemos fazer ministério tentando salvar a nossa reputação. Não podemos tentar viver a palavra de Deus, queridos, tentando salvar a nossa reputação. Porque nós precisamos morrer para essas coisas. Porque senão a gente vai sair se justificando, queridos, brigando com os outros. Esse estilo de vida, queridos, que nós temos falado, ele gera frutos. Olha o que Pedro continua falando no capítulo 24, no versículo 24. Olha o que Pedro fala no versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Porque éramos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Queridos, o perdão dos nossos pecados, a possibilidade de viver a justiça de Deus, a possibilidade da cura, a possibilidade de ter Jesus como pastor e bispo da nossa alma, só foi possível porque Jesus agradou a Deus.
só foi possível porque Jesus sofreu na cruz. Só foi possível porque Ele não revidou. Só foi possível porque Ele se entregou ao justo juiz. E esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado, de sermos como Jesus. Esses frutos que nós lemos, o perdão dos nossos pecados, a possibilidade de viver a justiça de Deus, a possibilidade da cura, a possibilidade de ter Jesus como pastor e bispo da nossa alma, eles foram gerados depois da cruz. E a nossa vida, queridos, começa a gerar fruto depois da cruz. Isso aconteceu depois de Jesus gritar: está consumado. E nós só conseguimos gerar frutos, queridos, depois que eu e você passamos pela cruz. Depois que nós morremos para nós mesmos. Quando nós paramos de tentar salvar nossa reputação. Quando nós sofremos as injúrias. Quando nós nos entregamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o nosso culto racional. Pastor, mas isso é possível? Você me chama para viver uma vida de sofrimento, uma vida de entrega, de renúncia, mas isso é possível? É possível viver desse jeito? É, queridos. E eu gostaria que você abrisse 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E eu quero encerrar com esse versículo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. É possível viver uma vida assim, queridos. Olha o que a palavra de Deus fala. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Para a sua própria glória e virtude. Tudo que nós precisamos que nos conduza a uma vida, que nos conduza à vida e à piedade, já é nosso. Já é nosso. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade. A palavra poder aqui, queridos, é dunamis. É a mesma palavra que Jesus falou: vocês vão receber poder, dunamis, quando vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas. A partir do momento que o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, o poder, queridos, de ser testemunha de Jesus, aonde nós estamos, está e habita em nós. O poder do alto, o poder do Espírito Santo, o poder que nos capacita a ser testemunhas de Jesus, ele está em nós. E esse poder nos conduz à vida e à piedade. Esse poder nos conduz à entrega, à renúncia. Esse poder nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse poder trava a nossa língua, refreia a nossa língua. Esse poder, ele nos segura, queridos, quando nós nos rendemos a Ele. E nós podemos ser, sim, testemunhas de Jesus. E nós paramos de nos justificar. Nós paramos de tentar salvar nossa reputação. Nós paramos de tentar provar para os outros algo que nós somos. E nós nos entregamos a quem julga justamente. Queridos, estão falando mal de você? Se entregue àquele que julga justamente. Esse poder habita em nós. Esse poder habita em nós, esse dunamis, é pelo Espírito Santo. O poder que nos leva a testemunhar de Jesus. A viver essa vida de renúncia, de entrega e de sofrimento. É o sofrimento que gera frutos, e frutos para a eternidade. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Posso orar por você? Feche seus olhos. Vamos.